O que a Bíblia ensina sobre o papel dos diáconos? Nós sabemos, em primeiro lugar, que o termo grego, diáconos, significa servo. Mas esse servo, aqui em Atos capítulo 6, cumpre um papel muito importante, já que a definição é o serviço. Diáconos existem para servir. Um diácono que não serve contradiz sua própria identidade. Isso também é muito importante, pois muitos, infelizmente, têm sofrido, ou a igreja, em alguns contextos, tem perdido a importância dos diáconos, mas também o seu papel. Nós temos algumas distorções sobre o que é um diácono. Por exemplo, quando a gente olha para a palavra diácono, que é um oficial da igreja, todos nós somos diáconos, mas nós temos dois oficiais bíblicos na palavra de Deus: o ofício pastoral e o ofício dos diáconos. Oficial é um representante, onde a igreja, assim, reconhece e, já que é reconhecido, possui algumas atribuições importantes. Então, nosso ponto é esse ofício dos diáconos. E quando a gente fala diácono, muitos olham e pensam que é apenas para servir a ceia do Senhor, não é isso? Então, praticamente eu acredito que essa seja a principal percepção da igreja quando fala diácono. Diácono fulano de tal, da igreja Batista Regular do Curió. Então, pensa-se que é uma pessoa que vai apenas contribuir ali na portaria, por exemplo, ou se não, na ceia do Senhor. Porém, nas Escrituras nós temos uma expansão maior, uma importância crucial junto com os pastores acerca do papel nas Escrituras dos diáconos. Então, esse será o nosso ponto, Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, o papel dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, Atos capítulo 6 é um bom texto, acredito, para nós vermos alguns princípios do papel dos diáconos. Então, a gente vai ser de maneira bastante objetiva, bastante prático, acerca do papel dos diáconos. Em primeiro lugar, verso 1, os diáconos servem ajudando a igreja a lidar com conflitos de maneira saudável. Esse é o primeiro ponto, o primeiro papel dos diáconos. Eles servem ajudando a igreja a lidar com conflitos de maneira saudável. Então veja que no verso 1, a igreja em Jerusalém sofreu um problema interno. Houve um problema. As viúvas de origem grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Isso gerou uma necessidade, um conflito, uma reclamação. Os apóstolos, vendo essa questão, tiveram o intuito de organizar toda essa necessidade, a comunidade ser bem assistida, e é onde adentra o papel dos diáconos. Os diáconos é como se fossem mordomos, é a engrenagem da igreja, porque eles vão justamente nessas necessidades cruciais, ajudando os pastores e a igreja local, para que a igreja viva bem.
ou viva de maneira saudável. E o interessante é que quando nós olhamos para Atos 6, nós se esquecemos que Atos capítulo 6, a igreja está crescendo. A igreja aqui está saudável. Mas mesmo uma igreja saudável tem problemas. Diante do crescimento da igreja, houve um problema na igreja de Jerusalém. No entanto, os apóstolos, juntamente com os diáconos, trabalharam para resolver a situação. E é muito importante quando o texto continua, quando os diáconos estão funcionando bem, os pastores estão funcionando bem, e a igreja tem a percepção desses papéis, verso 7, a palavra de Deus crescia. Por que a palavra de Deus crescia? Porque a igreja, mesmo diante dos problemas, estava em ordem. Os ofícios ou os papéis estavam funcionando. O problema é uma questão que a gente precisa perceber, porque quando o problema surge, ela aponta para duas direções, e é isso que o texto foca. O problema surgiu, o problema causou uma certa divisão, mas, ao mesmo tempo, com os diáconos que foram instituídos, a igreja resolveu o problema. Então veja, o problema tem duas potencialidades. Primeiro, causar divisão. Mas segundo, causar crescimento. Se nós olharmos para o texto, quando os diáconos, que eram homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, eles tinham essas qualificações que nós podemos pegar esse verso 3 e unirmos com 1 Timóteo capítulo 3 em diante, que fala sobre as qualificações dos diáconos, a igreja é direcionada, mesmo diante dos problemas, a resolver esses conflitos e crescer para a glória de Deus. Então veja que, ou como é determinante o papel dos membros da igreja em escolher essas pessoas, estar atenta nessas qualificações, mas também os diáconos entenderem qual é o seu papel na igreja local. Por quê? Porque o conflito vai surgir, é inevitável. Atos 6 é uma prova disso, uma igreja que está crescendo. Eles estão perante os apóstolos, mas mesmo assim, o conflito vai surgir, será inevitável. Então o ponto não é que a gente deve fugir dos problemas, o problema vai chegar, não tem como. O ponto é como nós vamos resolver isso, como os diáconos, os pastores e a igreja vai resolver esse problema. Então veja, igrejas saudáveis, igrejas não saudáveis. Igrejas saudáveis têm problemas da mesma forma que igrejas não saudáveis, mas o ponto, o resultado, é como nós iremos resolver todos esses problemas. Então a primeira coisa dos diáconos nessa noite em nossa igreja, que logo mais nós estaremos apresentando e também toda a diretoria, vocês possuem um papel importante para a saúde da igreja, um papel vital. Deus conta com esses oficiais para que, quando os problemas surgirem, ao invés de causar divisão, haver crescimento. Então, há problemas que são bons, porque amadurece a igreja, a percepção de que nós devemos olhar para isso, colocar as escrituras e funcionarmos segundo a palavra de Deus. Os membros precisam entender isso e os oficiais, da mesma forma, precisam entender isso. E aqui já surge a primeira aplicação nessa relação. Nós veremos mais à frente o papel da igreja com os diáconos, mas aqui eu vejo um princípio importante nessa relação dos diáconos com a igreja local. Os membros, quando os problemas surgirem, devem procurar os diáconos ou a liderança espiritual para resolver os conflitos. Esse é o ponto do texto. Os oficiais foram designados ou estão designados para resolver essas necessidades espirituais. Mas, da mesma forma, os membros precisam assumir as suas responsabilidades. Porque muitas vezes, implicitamente, quando todos os problemas surgem, nós só temos o costume de pensar ou colocar esses problemas nos ombros dos diáconos, nos ombros da diretoria, nos ombros do pastor. Mas os membros possuem as suas responsabilidades. Uma das responsabilidades que muitas vezes nós temos o costume de terceirizar é Mateus 18.
Se eu tenho um problema com meu irmão, eu tenho que resolver esse problema com meu irmão. Chamar 2 testemunhas, e se o processo não for resolvido, dizer para toda a igreja. Mas muitas vezes o problema surge, não, isso não é meu, eu passo ou eu terceirizo esse problema para os diáconos. Os diáconos devem funcionar em que sentido? Meu irmão, você procurou a pessoa para se arrepender do seu pecado? Porque não cabe a mim fazer o processo de resolver isso, cabe a você em seu coração. Então, os diáconos ou a liderança da igreja direciona, funciona colocando a sabedoria das Escrituras para que a igreja funcione bem. Mateus 18 é um exemplo disso. Os diáconos podem contribuir para a saúde da congregação, discipulando pessoas, discipulando, cumprindo Mateus 18. Isso é muito importante. Cabe os indivíduos da igreja resolver os seus conflitos, mas observar que muitas coisas o pastor direciona, os diáconos direcionam, mas cabe na minha decisão do meu coração resolver, porque é um problema do meu coração. Eu não posso terceirizar no sentido de que o pastor precisa resolver tudo isso. Ele já direcionou, ele já falou como é que tem que ser, ele já pregou todos os domingos e vários domingos sobre a percepção do arrependimento, a percepção do que nós devemos fazer. Então, o membro tem a sua responsabilidade como crente de Jesus de fazer aquilo que lhe cabe como membro desta igreja. E se você, porventura, está nos visitando, está congregando, anseia continuar conosco, nós entendemos que a membresia da igreja é algo de suma importância. Membresia saudável, membresia forte, disciplina espiritual é importante para que a igreja, em primeiro lugar, seja purificada. E aquelas pessoas que recebem a disciplina de Deus, olhem para isso como um mecanismo de amor, e não de exclusão, mas de aproximação no Santo Evangelho. Há muitas facetas aqui, muitas aplicações que nós poderíamos colocar sobre essa relação, mas é muito importante que a gente possa captar esse primeiro ponto da importância que os diáconos devem funcionar ou ajudar a igreja a resolver os seus conflitos. Segunda coisa, segundo papel dos diáconos, verso 2 e verso de número 4. Os diáconos servem engajando-se no ministério compartilhado do pastor. Então veja que os apóstolos deveriam se concentrar no ministério da palavra. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, não é o nosso foco principal, que nós abandonemos a palavra. O foco principal dos pastores é a pregação, é o ensino, é o aconselhamento. Mas os diáconos devem servir às mesas. O contexto aqui, necessidade física, por isso servir às mesas. Mas os diáconos, eles estão além desse serviço das mesas. Basicamente, a gente pode colocar o diácono como um supervisor, que deve estar olhando para todas as necessidades da igreja, não apenas no domingo, quando a ceia está sendo ministrada ou sendo colocada perante as pessoas, mas em nosso contexto, Atos 6 surgiu um contexto de necessidade de alimentos. Eles precisam servir nesse sentido. Mas em outras igrejas do Novo Testamento nós vemos outras necessidades que vão surgindo, e essas necessidades espirituais, os diáconos precisam, nesse ministério compartilhado, estar com os pastores para que os pastores sirvam no serviço da palavra e os diáconos sirvam nesse serviço das mesas ou dessas necessidades que vão surgindo. Em vez de esperar que os apóstolos realizassem aquela tarefa, os diáconos foram escolhidos para serem responsáveis, o foco para aquela necessidade. Com isso, os apóstolos serviriam no seu chamado e na sua principal área de responsabilidade, oração e pregação da palavra, verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então o ponto aqui
é que quando o ministério ou os oficiais estão servindo nesse ministério compartilhado, pastores e diáconos, a igreja funciona em seu potencial máximo. Em seu potencial máximo. Quando se espera que o pastor seja o único a realizar todo o ministério e os outros apenas observem o pastor querendo fazer tudo, realizar tudo, vai quebrar. Não vai ter uma potencialidade que deveria. Então veja que Deus, pela sua sabedoria, coloca todos esses oficiais para que a igreja atinja o seu potencial máximo, a sua capacidade plena. A aplicação para todos nós, tanto para diáconos, a diretoria como um todo, toda a igreja, meus irmãos, é que nós devemos servir ao Senhor. Servirmos verdadeiramente a Cristo, a sua igreja, aumenta a potencialidade da igreja. Não sei se você já pensou nisso. Se muitas coisas nós temos crescido pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, imagine se todos nós cumprimos o nosso papel de membros. Já pensou? Atingirmos a nossa potencialidade máxima. Diáconos funcionando bem, pastor funcionando bem, membros funcionando bem, a igreja vai crescer de maneira poderosa, porque é isso que aconteceu no verso de número 7. O princípio, já que essas coisas estavam sendo bem colocadas e funcionadas, a igreja crescia, porque os oficiais estavam cumprindo o seu papel. Existem várias formas de nós nos envolvermos no ministério dos diáconos, no ministério do pastor. Por exemplo, pastor, essa semana o senhor tem algum pedido de oração? Seria um exemplo, por exemplo, de a gente se relacionar com esse ministério da palavra, mas também os diáconos. Diácono Breno, diácono Júnior, diácono Áquila. Vocês precisam de algo, de alguma necessidade além do que vocês estão enfrentando, que eu possa auxiliá-los? Isso é muito importante. Nós devemos nos envolvermos com a família do pastor, com o serviço dos diáconos, para quê? Para que o ministério da igreja cresça, cumpra o seu papel. Nós temos muito trabalho, muitos departamentos, muitas necessidades. Cabe não somente os diáconos, mas também toda a igreja cumprir o seu papel. Quando nós cumprirmos, não esqueça, nós atingiremos a nossa qualidade ou potencialidade máxima. Então essa é a segunda verdade. Os diáconos servem engajando-se no ministério compartilhado com o pastor. Terceiro, os diáconos servem atendendo às necessidades da igreja e da comunidade. Mas, irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. O que me chama a atenção nesse texto é a proeminência dos apóstolos em dizer quantos diáconos são. Não foi cargo da igreja, foi dos diáconos, aqui dos apóstolos, melhor dizendo. Alguém poderia dizer, mas apóstolo tal, eu vou conseguir, eu quero cumprir a minha democracia como membro, tem que ser 10. Não cabe a você essa autoridade, não cabe. Interessante isso. Diante daquela necessidade, até em coisas secundárias, porque às vezes a gente tem a preocupação, não, coisas mais proeminentes é do pastor. Mas veja que até na direção da escolha da quantidade, os apóstolos disseram, não é 8, não é 10, é 7. E ninguém questionou. Por quê? Porque a autoridade, a direção está nos ombros dos pastores. Escolham 7, eles não discutiram, ok. Democracia, meus irmãos, absoluta não é bíblico. Não é bíblico. Se porventura isso vai espantar você, biblicamente, se você olhar para os textos, até as finanças eram depositadas nos pés dos apóstolos. Democracia absoluta, o que é democracia absoluta? É que tudo tem que ser levado para a igreja. Tudo a igreja tem que votar, tudo a igreja tem que dizer. Mas veja, uma coisa secundária.
Que é importante, eu estou dizendo secundário no sentido de que às vezes a gente faz essa distinção. Os apóstolos disseram, 7 homens. 7. E eu vou passar a qualificação para vocês. Boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e nós vamos nos encarregar neste serviço. Então olhem, nós temos vários. Escolham 7. Olhem para a boa reputação, olhem para saber se eles são cheios do Espírito. Um ponto também que eu sempre observo, que algo que me chamou a atenção quando eu estive lendo um livro sobre essa questão da autoridade pastoral, é que quando nós olhamos para o texto de 1 Timóteo, Paulo vai dizer que o presbítero deve governar bem a sua própria casa. Então eu não vou chegar lá em casa, por exemplo, e falar assim, Gabriel, sente aqui, Laura, sente aqui, Jaqueline, sente aqui, eu estou pensando em fazer isso, vamos fazer aqui uma votação em assembleia entre nós? Não. Ele tem que governar a própria casa. Por quê? Porque o princípio é o seguinte, já que ele governa, ele tem autoridade na casa dele, e os filhos e a esposa é submissa, da mesma forma vai ser na igreja local. Você não chega na sua casa, ou você não deve fazer isso. O pastor ou o líder, você que é pai, deve chegar na sua casa e liderar. Você não tem que fazer democracia absoluta no seu lar. Você deve direcionar, deve ser assim, porque a Bíblia prescreve isso. E uma boa esposa se submete à ordenança da palavra de Deus. Então, esse mesmo princípio no lar é aplicado na igreja. A igreja precisa ser direcionada pela direção e autoridade pastoral. É por isso que Hebreus vai dizer, aqueles que presidem bem, se submetam, porque vai ser alegria para ele e alegria para vocês, não vai ser peso. Se submetam àqueles que presidem bem, abençoem com dobrados honorários, aqueles que presidem, aqueles que ensinam bem. Então, meus irmãos, vejam as necessidades aqui surgindo de acordo com a direção pastoral. E a democracia absoluta, que é algo ali na história, não dá tempo para a gente trabalhar, principalmente algo político que adentrou dentro da igreja sobre a importância de todos terem voz. Um dos jargões que a gente conhece, toda a voz do povo é... Como é que é? Como é que me ensina aí? A voz do povo é a voz de Deus. E é verdade isso? Não. A voz da Bíblia é a voz de Deus. A voz de um pastor fiel é a voz de Deus. É assim que a Bíblia fala ou coloca diante das Escrituras. Então, existe a participação da igreja, mas uma participação diante da autoridade dos pastores e também dos diáconos, as necessidades. Portanto, o diácono busca um propósito: atender às necessidades das pessoas, da igreja e da comunidade. Então, quando as necessidades surgirem, muitas vezes por conta das ocupações dos diáconos, a igreja deve chegar, diácono tal, existe essa necessidade, tem como você ver isso? Mas com o nosso congregacionalismo, o que é que a gente faz? A gente quer resolver todos os problemas, no sentido de que nós queremos se autopastorearmos. Tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E a voz do pastor? E a voz da liderança que foi instituída por Deus? Você já perguntou qual é a vontade ou a voz da liderança? Portanto, essa democracia absoluta não é bíblica. Não é bíblica. Não é bíblica. É claro que os diáconos, eles não vão conseguir atender todas as necessidades, mas cabe à igreja ajudar nesse processo. Nesse processo. Quarto, verso 7. Os diáconos atuam ajudando a igreja a manter um equilíbrio saudável entre o alcance interno e o alcance externo. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, verso 7, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então é muito interessante que essa palavra aqui crescia, porque eles estavam compartilhando, eles estavam servindo bem, e eles estavam preocupados tanto nesse processo interno, mas também no processo externo. Não esqueça que, por exemplo, Atos capítulo 8, verso 26, quando um dos diáconos, Filipe, estava pregando o evangelho, ele explicou as escrituras
para aquele eunuco etíope. Ele estava lendo Isaías, e aquele texto se referia a Jesus, e ele olhou para o texto e disse: você lê? Você entende o que você está lendo? Ele: não, como eu vou saber se ninguém pode me explicar? Então veja que uma das noções erradas também, né? A gente olha para o diácono como se o diácono fosse uma pessoa não teológica. O diácono é apenas para servir. Ele não tem que saber teologia, tem que saber. Ou tem que querer estudar. Porque lá em 1 Timóteo vai dizer que ele cresce na fé, nas doutrinas. Ele precisa nem que tenha um conhecimento básico da fé, porque Filipe estava pregando o evangelho e ele sabia que Isaías 53 se referia a Jesus. Ele conhecia as escrituras, ao ponto de ele explicar para aquele eunuco, e ele se converteu. Então veja a importância de nós crescermos ou termos uma comunidade que ame as escrituras, para que possamos ministrar bem, cumprir as nossas necessidades bem, tanto no evangelismo interno como no evangelismo externo. Quando o evangelho, a perseguição chegou, o povo se espalhou, os diáconos tiveram essa preocupação de não somente olhar para a igreja interna, mas também olhar para o processo externo da palavra do Senhor. Manter esse equilíbrio, a gente precisa disso para a glória do Senhor. Então a gente viu agora sobre o papel dos diáconos, e agora eu queria finalizar com o papel da igreja em relação aos diáconos, considerando o que vimos agora há pouco. Primeira coisa, a igreja reconhece e escolhe os diáconos. Escolhei dentre vós 7 homens, verso 3, ou seja, a igreja identifica, nós já fizemos isso em assembleia, e até também um aviso para muitos que querem servir como diáconos. É importante você, ao decorrer do ano de 2026, pastor, eu estou sentindo de Deus de também ser um diácono. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo que nós devemos experimentar futuros diáconos, para a igreja observar, para a igreja ver se essa pessoa está nos processos ou na qualificação, porque a igreja identifica, a igreja reconhece e a igreja apresenta esses homens em votação, qualificados por Deus diante da autoridade do Senhor. Então, a autoridade, nesse reconhecimento, procede dos pastores, mas culmina ou se conclui com a congregação, discernindo nesses candidatos quem tem as qualificações para esse ofício, quem está no processo aqui de sabedoria, do enchimento do Espírito, e a igreja apoia todo esse processo. Então, você, ou muitos de vocês, na assembleia passada, reconheceram, oraram, e Deus direcionou, e nós temos 3 diáconos, foi o que Deus nos deu. 3 diáconos, a igreja reconheceu e escolheu. Mas já que você reconheceu e escolheu, a segunda coisa, você deve honrar e respeitar esses diáconos. 1 Timóteo 3:13 nos diz o seguinte: os que servirem bem como diáconos alcançam boa reputação. Ou seja, o serviço bem feito traz honra. Ou nós, como membros, devemos honrar essas pessoas. Honrar em respeitarmos essas pessoas. A igreja precisa dar valor ao trabalho dos diáconos, porque é um ofício de Deus, determinado por Deus. Os diáconos, assim como os pastores, devem ser valorizados e serem vistos em alta honra. É isso que Timóteo está nos dizendo, em alta honra, porque o papel deles é de suma importância. Um papel que está ali relacionado, juntamente com os pastores, em qualificações de ser esposo de uma só mulher, de ser temperante. Meus irmãos, quando nós olhamos para as qualificações, é algo muito pesado. Por quê? Porque a liderança deve viver essas qualificações para que a igreja viva, juntamente com essa liderança, todos esses papéis que os diáconos possuem. Então, a segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês, já que vocês escolheram, entenderam que eram as pessoas de Deus, agora respeite, honre essas pessoas. Terceiro, a igreja deve colaborar com o serviço dos diáconos em áreas práticas, logísticas. Isso significa que eles precisam de cooperação voluntária da membresia. O que atrapalha, muitas vezes, o serviço diaconal? Ou o que ajuda o serviço diaconal? Então, a gente deve ter esse processo de
apoio, de colaboração. Nós devemos cooperar com isso. Quarto, a igreja deve confiar na atuação dos diáconos. Deve confiar. Já que foi escolhido por Deus, a gente entende que Deus direciona através do seu Espírito. Hebreus capítulo 13, verso 17, nos diz que nós devemos ser submissos aos nossos líderes. É claro que esse texto se refere aos pastores, mas pegando o princípio aqui para os diáconos, já que de alguma forma eles velam pelas almas, ou devem fazer isso, acredito que nós precisamos colaborar, confiar, devemos honrar essas pessoas, não criarmos obstáculos para os diáconos, mas confiar que eles foram levantados por Deus por meio da igreja. Próximo ponto. A igreja deve proteger os diáconos de críticas injustas. Como os diáconos servem em áreas sensíveis, os diáconos frequentemente recebem críticas e pressões. E até aqui, um aviso de Deus, né? Eu acho, não tenho certeza, que muitos até não querem porque a pressão é grande, ou as críticas são grandes. Mas, meus irmãos, nós devemos focar naquilo que Deus tem para nós. Se Deus te chamou, faça o seu trabalho. Mas a igreja também precisa evitar, proteger os diáconos de críticas injustas. Nós, como membros desse corpo, devemos evitar fofocas, não cobrar acima do que é bíblico, não usar os diáconos como ponte de reclamação, muitas vezes contra os pastores, defendê-los quando forem fiéis ao serviço. Portanto, o nosso papel é cuidar da reputação, da saúde emocional dos diáconos, tratá-los com amor e gratidão. Devemos honrar essas pessoas, sermos submissas a essas pessoas, protegermos de críticas injustas. Próximo ponto. A igreja deve imitá-los em seu espírito de serviço. Um diácono não é apenas alguém que executa tarefas. Ele é um modelo de serviço. Por isso a igreja deve seguir seu exemplo de humildade, disposição, maturidade e generosidade. Devemos aprender a servir e sermos a expansão do serviço desses diáconos. Muitas vezes nós temos essa complicação de falta de pessoas, não somente nos diáconos, mas de cargos na igreja. E às vezes, quem sabe, possa ser que a gente não tenha essa cultura de serviço. A gente precisa criar uma cultura de serviço. No sábado nós focamos lá com os professores sobre Timóteo, que ele deve ser um bom soldado. E Paulo disse para Timóteo: Timóteo, você deve ser um bom soldado, você deve se fortificar na graça, mas você deve ser uma testemunha e passar este ensino para outros. Você deve preparar a próxima geração. Uma cultura de serviço é quando nós nos preocupamos com a próxima geração. Muitas vezes não é 10, é pegarmos uma pessoa e servirmos e prepararmos essa pessoa para avançar nesse serviço que muitas vezes eu vou ficar ou passar ou ninguém sabe o dia do amanhã. Uma cultura de serviço é uma cultura que tenta descentralizar, tenta de alguma forma chamar, convidar pessoas, mostrar a importância do serviço, porque quando nós servimos, a igreja funciona em seu potencial máximo. Portanto, faça isso, busque uma pessoa, os professores, já falei isso, né? Prepare o discipulado 1 a 1, preparando, e Deus vai cultivando esse serviço para que a igreja expanda, tenha essa cultura de serviço, para que a igreja sempre tenha pessoas que possam substituir. Nós já estamos fazendo isso agora no púlpito, né? Nas férias, quem vai pregar? Os diáconos, pessoas capacitadas. Por quê? Para que a gente possa expandir o ministério do ensino também. Quem sabe outros pastores ou futuros pastores venham dessa igreja e não de fora. A igreja local cresce e com o crescimento vem os dons espirituais,
vem futuros líderes, futuras mulheres de oração e assim sucessivamente. Se nós não fizermos isso, a próxima geração pode morrer. Por quê? Porque não estamos nesse processo geracional, de geração. Paulo estava passando, preparou Timóteo. Timóteo deveria preparar outras pessoas, porque ele iria passar. E a igreja precisa continuar com homens fiéis e idôneos, segundo a palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, a igreja ora pelos diáconos e os consagra. E é exatamente isso que a gente vai fazer logo mais. Depois que a igreja escolheu os 7, os apóstolos, no verso 6 nos diz, oraram e impuseram as mãos sobre eles. Então isso é muito importante. Somente os presbíteros ou os diáconos têm esse momento solene de imposição de mãos. Nós chamamos aqui desse momento de posse dos diáconos. É claro que a gente vai chamar toda a diretoria, mas precisamos ser bíblicos no sentido de que isso, historicamente, é cumprido em todas as igrejas batistas, em todas as igrejas que olham para as Escrituras, o momento, já que foi escolhido, no culto público, que é o que nós estamos fazendo aqui, esses diáconos serem reconhecidos ou serem consagrados com a imposição de mãos. E por que isso é importante? Porque mostra publicamente o reconhecimento do ministério desses diáconos diante da igreja. Eles vão testificar de tudo que nós falamos hoje à noite, que eles vão olhar para tudo que nós falamos hoje à noite, e que a igreja, como a sua responsabilidade também, ajudará os diáconos e vice-versa, nesse processo mútuo de reconhecimento, interceder, ajudar em reconhecimento essa oficialização. Então a gente vai fazer isso agora.